Começou? Começou? Sim, boa tarde, gente. Obrigada por terem vindo. Esse é o 12º Café com Blitz. E pela primeira vez a gente está fazendo um Café com Blitz em conjunto. O The Climate Reality, The Climate Reality Project Brasil. Para quem nunca veio aqui, para quem não conhece a gente, nós somos da plataforma socioambiental do Blitz Forest. Nós somos um núcleo de pesquisa do Blitz Forest Center, que é um think tank de pesquisa vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da PUC. E a gente já está na 15ª edição do Café com BRICS. A gente realiza estudos sobre a omissão climática dos BRICS, e o observatório, a gente criou um observatório do sul global, expandindo o estudo sobre clima e meio ambiente para vários países do mundo, mas com um olhar voltado para BRICS, global, países em desenvolvimento. Enfim, quem tem mais interesse em conhecer um pouco mais da plataforma, do nosso trabalho, a gente tem o nosso site, bitsforce.com, quem quiser dar uma olhada. E como eu falei, essa é a primeira vez que a gente está fazendo essa edição do Café com Blitz, que é um espaço de encontro regular, informal, para a gente debater sobre diversos temas relacionados a clima e meio ambiente. E essa é a primeira vez que a gente está fazendo esse café com um parceiro, um The Climate Reality Project, The Climate Reality Project Brasil. E estamos muito felizes com essa parceria aqui com o Luan, que vai apresentar um pouco mais para a gente o Climate Reality. Alô, passando? Tá. Gente, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer ao Blitz Policy Center pela parceria, no nome da Paula, da Maureen, da Maria Bia. Acho que está sendo um prazer para a gente estar organizando esse evento. E do Renan também, que eu acho que foi membro do Blitz Policy Center e que articulou que a gente pudesse se conectar. Falando um pouquinho do Climate Reality é uma organização internacional que foi fundada em 2007 por que foi vice-presidente dos Estados Unidos. O nosso foco é catalisar o máximo de pessoas possível em torno de soluções para o enfrentamento da mudança climática. A gente está presente no Brasil desde 2016, vinculado ao Centro Brasil Clima, que também é um think tank sobre política internacional climática. E o nosso foco no Brasil é trabalhar sobre educação climática, sobre justiça climática e política internacional de uma forma geral, principalmente dentro das COPs. Esse programa que a gente está fazendo aqui, que é o NDC Café, ele é um programa que surgiu na nossa filial latino-americana, que a gente possui também, que o intuito é realmente fazer essa proposta de dialogar sobre NDC de uma forma simplificada, como um bate-papo, como uma oportunidade de diálogo com um grupo muito reduzido de pessoas e aproximar as pessoas dessa temática que muitas vezes é muito técnica, muito complicada. A gente já fez esses cafés, o time da América Latina já fez esses cafés em mais de 10 países. E eles chegaram pra gente e falaram, por que a gente não faz um no Rio? Aí eu falei, vamos fazer, mas tem que ser com o pessoal do BRICS Policy Center, que eles já estão fazendo café com o BRICS há meses, é uma coisa super relacionada, e vamos fazer sair essa parceria que eu acho que vai ser super benéfica. Então, espero que todo mundo seja muito bem-vindo, seja um debate muito proveitoso, e eu passo para a Maria Bia para a gente começar. Enfim, como a gente falou, é um espaço de diálogo singular, então a gente começa com a apresentação dos nossos convidados e depois a gente abre uma roda de conversa mesmo, para tirar dúvidas, comentários. Então, apresentando nossos convidados aqui, eu vou apresentar para quem está do meu lado. É o David Sai. Ele é o atual coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, o SEG, do Observatório do Clima. E o SEG todos os anos publica relatórios sobre as estimativas de emissão do Brasil e dos seus municípios. Davi, ele é engenheiro químico, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, e ele também estudou Geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também pela USP. Além de ele coordenar o SEG, pelo Observatório do Clima, ele também é gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, onde atua desde 2007. No Instituto, ele coordena uma plataforma nacional sobre a qualidade do ar, realizada em parceria com órgãos estaduais do meio ambiente, com foco no monitoramento de poluentes atmosféricos. E no campo de mudanças climáticas, o Davi começar aqui com a gente, ele participou da elaboração de uma série de inventários oficiais de emissões de gases de efeito estufa relacionados à atividade de transporte, colaborando com o Ministério do Meio Ambiente, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e com a Agência Nacional de Aviação Civil.
E o Luan vai apresentar os nossos outros convidados. Dando prosseguimento, nossa segunda convidada é Janaína Pinto, doutoranda em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, mestre em Economia Política pela Economia Política Internacional pela UFRJ e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará. Ela é membro da Rede Brasileira de Justiça Climática e pesquisadora colaboradora do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas e do LabNU do Rio de Janeiro. Janaína investiga as relações entre modelos de desenvolvimento e obstrução climática, mapeia atores práticos que obstruem, negam e atrasam a agenda climática na Amazônia brasileira. E por fim, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a Tuane, ou Tux, como gosto que se chama. A Tux é diretora executiva do Perifa Connection, que é uma plataforma de conexão e influência das periferias brasileiras através de comunicação, formação e articulação. E ela também é cofundadora do Observatório das Baixadas. Nascida e criada na Vila Operária, do Rio de Caxias, Tux é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi integrante da Under 40 e do Conselho Consultivo do Consulado dos Estados Unidos no Rio, além de líder responsável pela BMW Foundation. Ela foi eleita uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo lusófono em 2024 e se tornou Fellow da Skoll Foundation em 2025. E, ainda mais, com tudo isso, ela é integrante da Coalizão Negra por Direitos e do Comitê Político da Cúpula dos Povos para a Copa. Obrigada por que também por A gente vê que é uma mesa de peso com gente que fez qualquer coisa, né? Faz poucas organizações, mas para dar prosseguimento, a nossa proposta é fazer um debate inicial e que a gente possa abordar diferentes perspectivas sobre as NDCs. Então, em primeiro momento, eu queria chamar a Jana para falar um pouquinho sobre a Cúpula de Paris, sobre o que são as NDCs, o que é esse Global Swap Take que a gente vai estar realizando. Posso falar para a Jana. Obrigada, Luan. Boa tarde, gente. É uma satisfação estar aqui nessa mesa. Né? A minha missão aqui, primeiro quero agradecer ao The Climate Reality Project e também ao Expo Sempre. E a minha missão aqui é realmente iniciar esses trabalhos. Eu peço licença para quem já tem alguma especialização na área, mas vou falar um pouco dos básicos, né? O que é uma NDC, o que significa o Acordo de Paris, para a gente conseguir complexificar a nossa conversa, seguindo um pouco a linha que esse Café com Grito, que esse trabalho se propõe a fazer. Então, eu começo falando do Acordo de Paris. Nós sabemos que o Acordo de Paris é o grande tratado climático que nós temos no multilateralismo. Ele foi realizado em 2015, na COP em Paris, e ele vem como um sucessor do Protocolo de Quioto. Né? A gente teve o Protocolo de Quioto na década de 90, que foi realmente efetivado em 2005, ou seja, 10 anos antes do Acordo de Paris, mas Paris traz uma modificação central nessa concentração pelo clima, que é onde a gente vai focar hoje, né? Paris muda a teoria de mudança que existe por trás do acordo climático. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o protocolo de Quioto, ele pensava que a responsabilização pela questão climática, a emergência que nós vivemos hoje, era uma responsabilização que estava focada nos países mais desenvolvidos, aqueles países que, durante meados do século XIX, fizeram emissão massiva de gases de efeito estufa a partir da combustão fóssil, que nos trouxe até aqui. Isso não deixa de ser uma verdade, isso não deixa de ser um acordo, um consenso no nosso âmbito multilateral climático hoje. No entanto, o Protocolo de Quioto previa metas de mitigação das emissões apenas para esses países, que são chamados países do anexo 1 da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. O Acordo de Paris, não, ele fala tudo bem, essa responsabilidade ela é diferenciada, mas nós temos uma responsabilidade comum. A Terra está aquecendo para todos nós, né? Então todas as pessoas vão precisar se mobilizar, todas as partes vão precisar se mobilizar. Esse é o primeiro aspecto de diferenciação entre Quioto e Paris. O segundo que eu quero chamar a atenção aqui é em relação ao lugar da ONU
o lugar do multilateralismo em garantir essas metas, né, em garantir esses compromissos climáticos. Paris, diferente de Kyoto, não pensa em uma espécie de restrição que a ONU possa oferecer ao país se ele não cumprir as metas. Não tem isso, né? Você tem uma meta voluntária, uma meta de boa fé, para que a gente possa ter um espaço de prestação de contas para essa meta. A ONU se apresenta como um espaço de debate, de mediação desse debate e de prestação de contas, em que outro não. A previsão era que poderia haver uma espécie de limitação, né, da atuação daquele país dentro do multilateralismo. E, por fim, relacionado com isso também, Kyoto previa que os países a metas estipuladas no multilateralismo. A Convenção Quadro ia estipular essas metas deveriam ser capitalizadas de cima para baixo. A teoria de mudança de Paris é diferente. Acredita-se que para que a ação climática aconteça, ela precisa acontecer de baixo para cima. Mas a concertação começou em cima, digamos assim. Então, as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, elas são um elo entre o multilateralismo e aquelas mobilizações que precisam acontecer em níveis locais, municipais, estaduais, nacionais, regionais. É uma medida que um documento, né, redigido pelos países em concertação com os seus níveis subnacionais. E esse documento ele pretende estabelecer as metas, o compromisso climático com a mitigação e como essas metas serão cumpridas, em certa medida. Isso promove o sistema de prestação de contas no multilateralismo, dessa tem um documento. E por dentro, para dentro, no nível doméstico, isso promove o guia. Né? Para a gente escrever esse documento, a gente vai ter que consertar, a gente vai ter que se reunir, a gente vai ter que debater. E a gente vai ter que ver qual é a profundidade da capitalização da agenda climática que precisa existir, isso, pelo menos na teoria, para que isso aconteça, que seja eficiente. Né? Então, é um instrumento, é uma ferramenta que está no coração do que a gente entende como governança climática global hoje, que procura fazer, estabelecer essa relação. Ok. Como estão as NDCs hoje, né? Bom, a gente tem, na letra da lei, né, na letra do tratado, que entregar NDCs a cada 5 anos. Conquistar as portas de NDC a menos de um mês. Prazo para entregar a terceira NDC nos cálculos foi fevereiro de 25. Nós temos aproximadamente quase 200 países, 200 partes na governança climática global hoje. E pouco mais de 60 entregaram as suas NDCs. Até 3 dias atrás, quando eu conferi ali, uma notícia está errada, pode ter mudado. É muito pouco, né, gente? Menos de um terço. Como a gente falou aqui, realmente a NDC está no coração dessa teoria da mudança. É preciso entregar os seus compromissos, né? A China, por exemplo, entregou uma NDC que está aquém do que a comunidade internacional esperava. A Índia, se eu não me engano, ainda não entregou. A União Europeia entregou um documento de intenções, mas ainda não entregou a sua NDC. Né? Então, a gente vai saber exatamente o retrato mais fiel, vai ser no final de outubro, né, no final desse mês, e a ONU vai lançar um relatório síntese, né? Mas, por enquanto, a gente tem menos de um terço. Acaba gerando um ciclo, eu diria, né? Um ciclo vicioso, essa não entrega de NDCs. Você olha para os países do anexo 1 como exemplo, eles têm mais responsabilização. Daí, se o anexo 1 não entrega, como, por exemplo, os Estados Unidos entregou no governo Biden, mas daí o governo Trump chega e sai do acordo. Que vale essa NDC dos Estados Unidos se o país não está mais no acordo, né? Então, quando os países fora do anexo 1 olham para os países do anexo 1 e pensam eles não estão entregando, isso gera um desestímulo, né, uma deslegitimação do processo, que desestimula esses países a entregar as suas NDCs. Mas esses países precisam do financiamento climático dos países do anexo 1. Então, se os países desestimulados pelos países do anexo 1 não entregam, os países em desenvolvimento, daí os países do anexo 1, justificativa para dizer, mas eu vou financiar o quê?
se as suas metas não estão em dia. Então, vai gerando um ciclo vicioso, né? E as portas da COP, isso é muito negativo. Um exemplo que eu acho que a gente pode dar em relação a isso, pelo menos mais uma figura de linguagem que a gente pode trazer para compreender melhor a gravidade que a gente tem essas ambições já na mesa, é pensar que em Dubai, na COP28, a gente fez o balanço global. Foi o primeiro Global Stocktake do Acordo de Paris, que é uma das ferramentas previstas também para o acordo, que é, coloca essas ambições todas aqui na mesa e vamos ver se, caso cada parte cumpra ipsis literis o que está nesses documentos, a gente consegue manter a elevação da temperatura média da Terra abaixo de 1,5 graus Celsius em comparação à temperatura média da Terra antes do período industrial. E a resposta foi não. Essas metas estão aquém, as metas, não a ação climática, né? As metas estão aquém do que a gente precisa fazer para garantir que a temperatura não vai se elevar acima de 1,5 graus Celsius. Isso na série histórica, né? Porque eu acho que vocês podem ter visto nas redes, nas notícias, né, internacionais, que ano passado nós já tivemos um ano em que a média anual da temperatura da Terra foi acima de 1,5. Né? A gente precisa de algo mais histórico, né, de uma série, para dizer, não, agora a gente já passou do 1,5, passou do ponto de impacto. A gente ainda não chegou aí. Já tem os cientistas climáticos que falam, gente, acho que a gente já chegou. Mas realmente ainda tem que ter uma concertação, né, estatística para chegar a esse lugar consensuadamente. Bom, então, o balanço global, primeiro, a COP28, estabeleceu que estamos aquém. E aí a gente está aquém e sem atualizar essas metas. Ou seja, isso dá um sinal muito bom, né? Muito positivo em relação a isso. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que também na COP28 foi uma grande novidade, a gente conseguiu que os países, as partes, falassem todos assim, juntinhos, concordando com a redação do documento final da COP, que é preciso se afastar da emissão de combustíveis, de gás de efeito de estufa a partir da combustão fóssil. Se afastar, né? A gente tem atores do multilateralismo, da governança climática, que criticam essa frase como algo muito ainda brando. A gente precisaria estar dizendo assim, a gente precisa parar com a combustão fóssil, parar de depender da economia fóssil em tantos anos, né? Com metas claras, né? Com financiamento imediato. Não existe sociedade civil, a gente vê muitas pessoas, grupos, organizações, falando que a gente deveria ter sido mais radical enquanto comunidade internacional climática, né? Mas o fato é que foi um avanço. E esse avanço, né, que é o chamado phase out, fossil fuels, lances, ele precisa de NDCs que deem conta de garantir que esse compromisso seja cumprido. Né? Então, ela realmente está no coração. Né? Ela está no coração de tudo. Então, caminhando já para o fim da minha fala, eu quero só apontar algumas questões que são de uma luta mais analítica. Né? A primeira questão é, eu acho que a gente tem um cenário de crise na legitimação do multilateralismo. Né? E essa crise ela não é só do multilateralismo da governança climática, ela é mais geral do que isso. A gente tem uma ascensão da extrema-direita no mundo, a gente vê isso na questão climática com a propulsão de discursos, narrativas negacionistas, e também na propulsão de práticas obstrucionistas, como a saída dos Estados Unidos do acordo, entre outros. Né? Essa é uma questão. É uma crise do multilateralismo, de certa maneira, uma ascensão da extrema-direita que se relaciona com essa crise, algo que também se relaciona com essa crise. É um acirramento, né, nas relações internacionais, então você tem uma maior beligerância de mandatários, que em alguns casos são também da extrema-direita, isso gera uma mudança de prioridades, e você tem um mundo que pode acontecer uma guerra a qualquer momento, o que vai acontecer? Os orçamentos domésticos vão mudar de prioridade e vão destinar uma porcentagem maior dos seus aparatos militares, das suas forças nacionais, isso é natural, felizmente. Então, você tem aí questões que complexificam a governança climática em nível internacional. E, finalmente, nós temos um velho adversário da questão climática, né, que é o apelo que existe no mundo em relação a modelos de desenvolvimento
que são completamente ignorantes dos limites do planeta Terra. Então, quando a gente vê, infelizmente, a presidência brasileira falando em um plano de transformação ecológica que mobiliza o comitê interministerial, mobiliza a sociedade civil para construir um documento sério que vai tratar disso e que vai ser, em parte, financiado pela exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, isso não é um evento isolado, né? Isso é um fruto de uma dificuldade dessa quebra de paradigma, dessa quebra civilizacional, né? De a gente realmente conseguir pensar modelos de desenvolvimento que estejam comprometidos com a erradicação da pobreza, estejam comprometidos com a qualidade de vida da população em geral, mas que sejam capazes de dizer, não, a gente consegue viver numa terra. A gente consegue. A gente não vai bombardear o planeta no processo, né? Então, acho que a gente precisa de uma criatividade aí, né? Que ainda não se enraizou. E aí eu termino a minha fala falando um pouco sobre essa expectativa da COP, né? Essa é a primeira COP que acontece depois de 3 anos acontecendo em países não democráticos num país democrático. A gente tem relatos das dificuldades que foram fazer manifestações e etc. E no Brasil, esperamos que isso não vá acontecer. A sociedade civil brasileira está mobilizada em peso, a sociedade latino-americana está mobilizada em peso para estar presente na COP. A Cúpula dos Povos é um dos eventos, nós temos várias casas com programações não oficiais que vão estar de portas abertas para debates, para manifestações, nós teremos marchas. Eu acho que isso dá uma cor potente para esse multilateralismo, para além das instituições da ONU, digamos assim, né? Eu acho que a teoria de mudança que está atrás do Acordo de Paris, que baseia as NDCs, ela extrapola também essas institucionalidades, né? Então, você tem isso também, uma capilarização que já acontece na sociedade civil. A sociedade civil está cada vez mais consciente de que é preciso ter essas mudanças. E a sociedade civil é mutuca mesmo, incomoda mesmo, vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem diante de nós uma possibilidade de potência, de extrapolar esse conceito do que é multilateralismo e fortalecê-lo nos seus múltiplos níveis também, né? Então, vamos ver para onde essa COP nos leva e para onde esse debate nos leva. Obrigada, gente. Obrigada por trazer esse contexto tão importante para a gente explicar de maneira bem didática o que está acontecendo, né? País, que está sendo esperado. Né? E aí a gente queria ouvir agora o Davi, a Jana falou sobre NDC, as contribuições que são mais subordinadas, e aí agora a gente queria ouvir um pouco mais do Davi sobre a NDC brasileira e qual é a análise sobre as metas brasileiras. São suficientes? São boas bastante? Ainda tem muito que melhorar? Obrigado, Diana. Diana, aprendi muito com sua fala, você falou que era básico. Que é uma básica, inclusive, eu entendo no meu próprio trabalho muito melhor agora. Então, compartilhando um pouco do meu trabalho do Observatório do Clima, do Meio Ambiente, né? Bom, o IEMA é uma organização de cientistas educativos que produz conhecimento técnico para aprimorar políticas públicas para manter a poluição do ar, reduzir emissões de gases de estufa, sobre de energia e transporte, principalmente. E, claro, o IEMA faz parte de uma rede de organizações governamentais que atuam no Brasil, né, mais de 100 organizações que conformam o Observatório do Clima, mais de 20 anos de estrada aí o Observatório. E o Observatório também tem uma iniciativa de produção de conhecimento, né, que é o SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Estufa, em que a gente monitora as emissões brasileiras todos os anos, a gente recalcula todo o histórico das emissões, conta um pouquinho o que está acontecendo, né, o que aconteceu no último ano, para acompanhar, né, se o Brasil está ou não dentro de uma trajetória de descarbonização, né, como é que está, como é que foi o comportamento do desmatamento, enfim. E além de monitorar o passado, né, e entender o presente, o SEG também aponta caminhos para a descarbonização
né, fazendo projeções. E dentro disso que o Observatório do Clima, né, já desde 2015, se meteu a propor as suas NDCs paralelas, né, exatamente para provocar o governo para colocar uma ambição climática na mesa. Né, como a Juliana falou, né, os governos têm certa dificuldade até de aplicar suas NDCs, imagina NDCs ambiciosas. E desde 2015, então, o Observatório vem fazendo isso, né? Vem fazendo as suas contas, o quanto acredita que o país pode se organizar e o quanto que é preciso também. Então, a gente teve uma versão em 2015, ainda era INDC, certo? Que era uma NDC mais branda, sem weed intencional, certo? A segunda versão em 2020 e a última em 2025. E em cada uma dessas etapas, o observatório foi desenvolvendo, acumulando mais conhecimento e foi sofisticando na análise também. E aí, falando um pouco da última proposta de NDC do OC, né, que foi publicada em agosto ou setembro do ano passado, né, previamente à publicação da NDC oficial brasileira, justamente também para colocar na mesa aí uma régua elevada, né, de provocação do governo de que é possível ter uma missão. Tá? A gente, então, publicou esse estudo, essa proposta, né, e que dessa vez teve uma sofisticação científica bem maior do que as anteriores. A gente partiu de um exercício bem desafiador, de cima para baixo, primeiramente, né, de responder qual que é o orçamento de carbono para o Brasil em 2035, né, porque o ciclo atual de INDCs pede que sejam definidas metas, pede que os países definam metas até 2035. A gente perguntou qual é o orçamento que o Brasil tem de emissões, ou seja, quanto no máximo o Brasil pode emitir, chegar em 2035 emitindo, para cumprir o Acordo de Paris, que é para limitar o aquecimento global em até 1,5 grau no máximo. E aí, para isso, a gente recorreu ao Centro de Equidade e Inferência, que é um think tank baseado no Canadá, que tem uma calculadora que faz a divisão do bolo. Né? Então, ele parte do cenário de 1,5 grau, para chegar em 1,5 grau, quanto que o mundo pode suportar de dióxido de carbono e outros agentes no ar. Né? Então, tem um máximo. A partir disso, qual deve ser a contribuição justa de cada país? Aí tem que fazer uma conta que, para você responder ao justa, você precisa considerar as emissões históricas, então, quanto cada país tem culpa no cartório, né, quanto que emitiu, e também o quanto cada país tem a capacidade de contribuir para reduzir as emissões, né, em termos de tecnologia, de recursos financeiros, e aí entra a variável da riqueza do país, né, da renda, né, enfim, uma série de indicadores lá. E aí, na divisão desse bolo de forma justa no Brasil, a gente tem um cenário super desafiador. O Brasil contribuiu muito para as emissões de gás de estufa, historicamente, principalmente por conta do desmatamento. Né? A conta que a turma lá do Think Tank, baseada no Canadá, chegou, é que a gente precisa, entre 2005, né, que é o ano de referência das NDCs, a gente precisa, até 2035, reduzir entre 92% e 106% das emissões, dependendo do cenário que você considera, né, dos parâmetros, né? Tem uma série de variáveis que podem, dependendo da interpretação, se tornam uma faixa, né, e não um número 1. Ou seja, a gente está falando entre 86%, na verdade, entre 86% e 106%,
é virtualmente zerar as emissões, né? É virtualmente chegar em carbono zero em 10 anos a partir de hoje. E aí, só para ter uma noção, para os Estados Unidos, né, maior emissor histórico, tem uma capacidade de colaboração, de discussão, né, potencialmente brutal. Só para ter uma noção, o cálculo deles é que a conta teria que chegar a bilhões de toneladas negativas. Né? Ou seja, essa é uma notícia péssima para a gente, porque ela demonstra a inação dos países ao longo dos últimos 20 anos. Né? A gente chegou nesse ponto porque desde o protocolo de Kyoto, as emissões só aumentaram. Né? Então, a gente chega hoje, em 2025, num cenário que, para cumprir o Protocolo de Paris, é muito, muito difícil. Né? Alguns cientistas, inclusive, já estão dizendo que não é mais possível, que a gente já está nas portas, mas a posição oficial ainda, né, é, é de se perseguir o Acordo de Paris, e isso também é a posição do observatório. Tá, então, dado esse teto de emissões, né, que foi calculado de cima para baixo, aí as organizações do Observatório do Clima, lideradas pelas organizações do SEG, procuraram desenhar um cenário de baixo para cima agora, né, para dizer como a economia brasileira deve se transformar para atender a esse teto. Né? Então, qual que é o caminho da transição, né, da descarbonização? Quais são as medidas que devem ser adotadas, né, dentro também de uma realidade, né, de uma factibilidade, sem romper nenhuma lei da física, sem cometer nenhum absurdo. É um cenário super desafiador, a nossa conclusão, mas é possível. A gente conseguiu desenhar um cenário de redução de 92% das emissões. É um cenário que provavelmente é muito, muito caro, né? Então vai precisar de muito investimento. Né? E aí, só para elencar assim, as principais estratégias que ele contém. Né? Bom, o maior emissor hoje é o setor de mudança de uso da terra por conta do desmatamento, né? Com as transições de paisagem, né? Com a devastação dos biomas, isso joga carbono no ar. Primeiro, a gente precisa eliminar o desmatamento. Né? Isso já é uma promessa do governo brasileiro, né, até 2030. Então, isso está considerado. Isso é necessário para a gente chegar nesse cenário. Segundo, é restaurar, né, a vegetação em áreas degradadas, cumprindo o Código Florestal. Esses são os dois principais em mudança de uso da terra. Aí, o segundo setor mais emissor é a agropecuária, por conta do tamanho do rebanho bovino brasileiro. A gente tem muita emissão do gás metano na produção agropecuária. Mas, ao mesmo tempo, isso passivo ambiental acaba se tornando uma oportunidade, né, no setor de agropecuária. Então, a gente tem muita pastagem degradada, a gente tem muita área produtiva. Né? E se a gente recupera essas pastagens degradadas, seja para vegetação nativa, né, e uma parte já deve ser reservada para cumprir o Código Florestal, seja para agricultura, né, produção de alimentos, né, ou até produção de bioenergia. Né. Recuperando isso do solo, a gente tem uma oportunidade de absorver o carbono que está na atmosfera para enriquecer o solo. Então, o Brasil tem essa oportunidade que ajuda a gente a reduzir as emissões líquidas, né, chamada de emissão líquida, quando você considera as remoções de carbono da atmosfera, seja para o solo, seja para a superfície, né, na vegetação. E aí os outros setores, né, energia, indústria e resíduos, a gente precisa caminhar para a emissão zero. Não vai chegar, obviamente, em 2035, não dá tempo, mas a gente precisa, com certeza, se afastar dos combustíveis fósseis. A gente desenhou, dentro do cenário desenhado para o setor de energia, a gente seguiu o que a Agência Internacional de Energia diz que é necessário para atingir o cenário de 1,5 graus de Paris, que é
não abrir mais nenhuma exploração de petróleo e gás. Então, fora do Amazonas, pega fora, por exemplo. A gente pode fazer no máximo é aproveitar já os postos abertos, enquanto a gente, na paralela, vai substituindo o uso de combustíveis fósseis, né, na demanda de energia. E como é que a gente substitui, né? Primeiro, a gente precisa tornar os sistemas de uso de energia mais eficientes, né? No Brasil, dois maiores consumidores de energia, emissores de gás de fluxo no setor de energia, são o transporte de carga de passageiros. E aí a gente precisa melhorar as cidades, né? Tornar as cidades, fazer um planejamento urbano para as pessoas, né? Plano de segurança viária, para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, que são transporte zero emissão, transporte público de massa, né? Garantir o direito à cidade. Isso só é possível a partir do transporte público coletivo, né? Porque esses transportes são muito mais eficientes do que o uso do automóvel individual particular. Tem uma intensidade de carbono altíssima. Se você usar só gasolina, por exemplo, você emite até mais que um avião, né, por passageiro quilômetro transportado. E a gente precisa de eficiência sistêmica em todos os setores e, né, uma alteração tecnológica também é necessário para cumprir esse cenário. Então, lançar mão da eletrificação, do uso de combustíveis, mas sempre também pensando nas salvaguardas ambientais. Também. A gente sabe que todas essas novas tecnologias e modos de produção têm risco socioambiental, né? E isso também tem que ser produzido de maneira sustentável. E resíduos, acho que não precisa nem dizer, né? A gente precisa melhorar, tem muito que melhorar em saneamento no Brasil, né? Nem precisaria de clima para falar sobre isso. A gente precisa eliminar os lixões, né? Isso basta, né? Cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O Plano Nacional de Saneamento. E o setor de resíduos tem uma oportunidade também, que é aproveitar o gás gerado, né, nos aterros sanitários para produzir biogás, o biometano, que pode substituir os combustíveis fósseis, né, e aí reduzir as emissões do setor de energia. Bom, a gente faz tudo isso para conseguir dialogar, né, tanto com os setores produtivos, quanto com os gestores públicos, para mostrar cenários possíveis, né, missões possíveis, e convido a todos a entrar no site do Observatório, no site do CERN, para conhecer mais a fundo esses números. Obrigado. Davi, muito obrigado. Acho que foi agregou muito no nosso debate. E já que a gente falou de sociedade civil, vou passar agora a falar para a Tux, que está no Connection e representa a cultura dos povos, para trazer essa visão de como que a participação da sociedade civil em um processo diverso, que duas mais diferentes camadas da sociedade, pode contribuir para a gente ter uma indústria de qualidade. E eu queria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória, um pouco de como está sendo o trabalho junto com os povos, o trabalho do Perifa Connection, quais são suas expectativas para essa COP, que depois de tantos anos finalmente vai voltar para o país democrático. Obrigada, boa tarde, agradeço o convite. A gente está falando do NDC, então vou continuar um pouco nessa caminhada. Ainda citou que é uma terceira rodada de NDC, vocês ouviram me falando que o Brasil está na sua segunda NDC. Então, essa dúvida do porquê o Brasil não tem uma terceira NDC vem justamente da movimentação da sociedade civil, em específico da juventude. O Brasil deveria, ele chegou a fazer uma NDC no governo Bolsonaro, teve todo um processo liderado pela juventude brasileira, que entrou com processos judiciais, e, enfim, processou o próprio ministro do Meio Ambiente à época para que a NDC do Bolsonaro não fosse considerada, porque realmente não tinha nada a ver com as metas do Acordo de Paris. Então, aquela NDC não foi considerada, por isso que o Brasil está na sua segunda e não na sua terceira contribuição. Isso é importante também para a gente conseguir olhar, né, já que a gente está falando de sociedade civil, o quanto que
a nossa sociedade organizada consegue barrar algumas aberrações, né, dependendo de qual governo está ou não. É um processo que os Estados Unidos estão enfrentando agora, outros países estão enfrentando, a gente está acompanhando bem mais o governo Trump e essa retirada, né, do governo do Acordo de Paris. Mas é interessante pensar os formatos que cada sociedade civil se organiza para poder barrar. Então, só gostaria de iniciar lembrando dessa movimentação e dessa articulação da juventude que foi muito bem sucedida e permitiu com que erradicasse da história, né, toda a NDC que foi construída com um formato que liberava tudo que era de ruim. Não quer essa NDC a gente considera ambiciosa o suficiente para o mundo, mas certamente aponta um avanço, né, em relação ao governo Bolsonaro. A gente está construindo a cúpula dos povos, que eu acho que isso também vem um pouco disso do que o Lula está falando, dessa movimentação. Eu acompanho a primeira vez que eu fui à COP, eu fui para acompanhar a cúpula dos povos da People Summit, que foi em Glasgow, e foi interessante acompanhar, eu esperava outra coisa e recebi, porque a minha organização foi pela primeira vez, não fui eu, na cúpula dos povos de Madrid. E aí a gente voltou para os escolas de inglês e teve uma diferença, né? Foi uma coisa talvez um pouco mais elitizada, mais de universidade, um formato mais de acompanhar debates, então uma movimentação dos povos. Mas falando isso, porque logo depois eu fui para a COP do Egito, de Dubai, de Baco, que foram 3 COPs, no qual a gente fazia protesto dentro da área da ONU, né? Com toda uma limitação. Então, realmente tem uma expectativa muito grande para a chegada em Belém, mas não só para a chegada em Belém, né? A expectativa já está se autocumprindo com o processo que a Cúpula dos Povos tem feito nos últimos anos. Então, esse processo de juntar diversos movimentos, centenas de movimentos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, em torno, né, de pautas específicas, pautas comuns, né, como justiça climática, combate ao racismo ambiental, né, a solidariedade dos povos, cidades justas, periferias vivas, o feminismo interseccional, transição justa, enfim, são 6 eixos grandes que nós temos, mas que mostram e apontam um pouco da nossa carta e do nosso manifesto político para poder chegar nessa cúpula dos povos, né, que vai estar acontecendo paralelo à COP30, com essa união de pautas, pensando, mais uma vez, como que o mundo consegue, como os movimentos sociais, a sociedade civil do mundo consegue se unificar e consegue sentar junto, consegue combater os avanços, né, do que a gente tem visto, tanto do negacionismo climático, da extrema-direita, nesse espaço comum que será a Cúpula dos Povos na UFPA em Belém. Então, acho que isso é uma construção muito interessante que tem sido feita, que eu acho que vocês devem estar acompanhando, que quem não está ainda tem essa possibilidade, vários webinars, encontros têm sido feitos para a gente poder se aprofundar e também direcionar, né? A cúpula está sendo feita a muitas mãos. E trazendo um pouco para o debate das NDCs, da sociedade civil, eu acho que o exemplo do OC, a gente também contribuiu, né, através do Peito Connect, da Coalizão Negra por Direitos para NDC, do Observatório do Clima. E uma coisa que a gente achou, né, que foi a primeira vez, foi a citação da própria justiça climática, que é um pouco, acho que, do lugar comum dos movimentos sociais, pensando o que seria esse multilateralismo, o avanço do Acordo de Paris, né, de que os países do Norte consigam, sendo bem, né, usando os termos mais diretos, mas dá para entender, que os países do Norte consigam fazer ali sua ajuda aos países do Sul global. Mas eu acho que hoje os movimentos sociais conseguiram, através do termo de justiça climática, chegar a um lugar comum. E foi com uma felicidade que na NDC do governo, esse lugar comum ele é citado. Mas ainda muitas coisas que a gente tinha providenciado, que a gente esperava da NDC do governo, tiveram muito poucos avanços, isso vindo da perspectiva do próprio movimento social. E, enfim, a NDC ela consegue avançar em ser como um guia macro, lá tem palavras bonitas e coisas interessantes que a gente lê e fica feliz, mas, por exemplo, tem um péssimo guia de política de implementação. Então, hoje a gente olha para a NDC do Brasil e fala, muito legal, e como que a gente consegue implementar isso? Eu estou falando isso porque eu fui escolhida para ser a ponto focal de juventude. Esses nomes, tem um nome bonito em inglês, mas é basicamente ponto focal de juventude brasileira para
e para a NDC Conference, que é feita pelo governo da Alemanha, se não me engano, de 2 anos, e é um espaço que várias pessoas são escolhidas, tanto do governo quanto da sociedade civil, para poder dialogar a que ponto os países estão conseguindo avançar com as suas contribuições. E foi uma conferência muito interessante, porque a gente vê a galera que está com a mão na massa dentro dos governos, pensando mundos e fundos se movendo para como elas vão conseguir fazer com que a NDC avance, mesmo sem a vontade política dos governantes. Porque aí lá tem países que querem super, né, que estão ali bem posicionados, como países atores, né, da ação climática, e tem países que não estão. Mas é interessante ver como, né, o que a gente considera que são servidores públicos, enfim, não sei se esse é o termo usado para todos os países, como eles estão comprometidos em, é uma lei, tá ali, eles são bem diretos de conseguir implementar. E a gente consegue ver, porque eu fui lá como representante brasileiro da sociedade civil, e o Brasil recebeu na COP, né, além de 20 anos, 22 pessoas representando o Ministério do Meio Ambiente, tinha uma pessoa da Casa Civil, tinha a Ana Toni, né, como presidente, e todo mundo vinha perguntar, e aí o Brasil, e as implementações, deve ser incrível, deve ter isso aqui. Então, assim, as pessoas queriam muito aprender, né? Como que está a implementação? A gente sabe que o Brasil é bom de falar, né? Que diz e tal. E como que vocês têm de compartilhar para a gente sentir a implementação? Eu compartilhei as coisas que eu sabia muito em relação à sociedade civil e, óbvio, né, também tem bons cases dentro dos ministérios, mas eu me sentia aquelas assim, portadoras de péssimas notícias e eu nem era pessoa ocupada, né? Eu falei, gente, desculpe informar, mas não é essas mil maravilhas conforme é falado. E óbvio, né, que nessa mesa, né, do Global Stock Take Brasil, quando se leva lá, tem um nível de meta, mas se for olhar bem olhando assim, por exemplo, o Brasil é a maior emissão, o Brasil claro, através de desmatamento. E na nossa NDC, ela permite o desmatamento legal até 23. Ela está lá, assim, tem que olhar, está dizendo, desmatamento legal, se é que essas palavras poderiam estar juntas, é completamente permitido pela nossa NDC. Então, e é o nosso principal formato de emissor. E aí, quando a gente vai olhar a sociedade civil e o formato de como a sociedade civil tem que cobrar o governo brasileiro, seja através de povos indígenas, povos quilombolas, projetos como a Amazônia de Pé, que é a destinação de florestas públicas, né, para esses grupos, diversos movimentos organizados na sociedade que falam sobre o uso da terra há muito tempo, sobre como esse formato vai ser organizado, a gente vê que o Brasil pouco se apropriou dessa linguagem e dessa pressão que a sociedade civil tem colocado. Eu acho que o Brasil, uma defesa que o Perigo Connection faz, que vários movimentos fazem, é que o princípio da desigualdade brasileira vem da falta do acesso à terra, que também a maioria dos problemas sociais de desigualdade brasileiros serão resolvidos quando o Brasil decidir enfrentar o problema do acesso à terra, entre outros formatos. Então, isso é algo que poderia, sim, ser avançado, nem fosse na linguagem, porque foi um pouco que a Janaína falou, né? Nem na ação climática, é o que diz que vai fazer, é o que está prometendo que vai fazer, não é o que está fazendo, né? Então, isso é algo que, para as próximas NDCs do futuro, eu acho que a Lula tem se debruçado muito nisso, né? Um dos eixos mais fortes, que é bastante transversal com todos os eixos, é pensar a questão da terra no Brasil. É algo extremamente forte e é diferente do que os outros países dizem, é porque a emissão de carbono, a gente não precisa, né? O Brasil é muito cínico em relação a isso, né? O Lula acabou de usar a linguagem petroquímica para dizer a relação que ele teve com o Trump, né? Não foi uma química, foi uma petro. Então, é algo que está muito enraizado entre nós, mas mesmo que eles quisessem ser completamente cínicos em relação à questão do... Não estou dizendo que tem que ser, mas mesmo que quisesse, né? Ser cínico em relação ao uso dos combustíveis fósseis, não fosse em relação ao uso da terra. A questão que o Brasil não tem usado, tem sido cínico em relação a tudo. Nem escolhido uma bandeira para dizer que faz, né? Para dizer que está avançando na ação climática. E ele poderia liderar, por exemplo, porque ele diz que vai fazer isso com o TFFF. Mas aí não adianta dizer que vai fazer isso só com um instrumento que pode ser de financiarização da terra, não fazer isso com instrumentos de política públicas que existem para poder valorizar as florestas tropicais. Então, existe aí algo que a gente precisa cobrar em primeiro termo,
e usar também, né, o que o próprio governo tem dito. Outra coisa também que as NDCs não têm usado, e que é de extrema importância, é que ela não mostra como que vai ser o financiamento, como que tá as etapas setoriais das NDCs. E aí isso não permite com que os movimentos sociais acompanhem e fiscalizem. Então, energia, transporte, setor agropecuário, uso da terra. Como que a gente vai poder fiscalizar se os transportes estão cumprindo se não está ali detalhado, se a gente não tem completo acesso e transparência? Então, isso é algo também que a gente precisa melhorar para a próxima NDC, porque sem dados, sem conseguir entender completamente como as etapas tutoriais estão avançando, a gente não tem como cobrar. A gente não tem como. A gente até cobra tudo, né? Mas fica muito mais fácil, né? Eu sei zero de transporte. Mas nós temos organizações que são focadas nisso. Eu sou mais voltada ao estudo da terra, do uso da terra. Então, essa etapa setorial que o meu movimento vai poder avançar. Energia, né? Tem muitas organizações que são focadas nisso. Setor agropecuário, nem preciso falar. Então, é algo que a gente precisa avançar que diz respeito à NDC, porque também diz respeito a gente, a gente sabe que quem faz a fiscalização da política pública, quem acompanha a política pública no Brasil é o movimento social. É ele que tem cobrado e tem historicamente jogado na cara do governo que tem sido feito, que não tem sido feito. Tem sido, todas as vezes que eu vou estudar qualquer política ambiental de relatório, são os movimentos, a academia, são espaços como esse que têm produzido os relatórios, né? São os pesquisadores que têm produzido relatório e muitas vezes são até usados pelos próprios ministérios e pelas próprias instituições em relação a isso. Para finalizar, para dar aquele ânimo, a nossa NDC, pode-se dizer que ela tem um avanço no que diz respeito à adaptação. E para quem trabalha em periferia de cidade, isso é algo extremamente positivo. Aí tem pessoas que dizem que ela quer falar mais de adaptação porque jogou a mitigação do lado. Eu não vou fazer essa crítica, eu não vou ser pessimista desse jeito, eu espero que não. Mas a adaptação climática é algo que é extremamente importante quando a gente está falando de cidades, quando a gente está falando de periferias, né, que é a pauta que eu tenho seguido. É uma pauta, inclusive, que a própria presidente da COP e diversos mecanismos da COP têm deixado de lado, mesmo no que diz respeito aos movimentos sociais. Por exemplo, a gente tem uma pauta histórica de adentrar os afrodescendentes, né, nos formatos dentro da Convenção Quadro da ONU. E a presidência, por exemplo, ignora completamente a urbanicidade dessa demanda, né? Quando vai e adentra a afrodescendente através de povos, comunidades locais quilombolas, sendo que 80% de nós estamos na cidade. Então, essa é uma pauta que nós temos muito interesse, mas que precisa pensar qual vai ser essa adaptação que será feita. E aí, não lembro quem foi que citou um pouco desses modelos de desenvolvimento que o país está completamente apegado, né? De poder estar nego bicho de formato mais radical, né? Trazendo a biointegração. Mas eu acho que, talvez seja radical demais, existem meio termos que o governo brasileiro precisa estabelecer. Eu vou trazer aqui dois casos, né? O caso do Rio Grande do Sul, que recebeu muito dinheiro por causa de questão emergencial, e o uso de adaptação das cidades lá foi ridículo. Eles construíram a mesma cidade que foi alagada. Como se usa o dinheiro emergencial para poder resolver um problema de uma cidade alagada e constrói a cidade de antes? Significa que se a chuva acontecer de novo, vai acontecer de novo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o dinheiro que foi direcionado a nível emergencial não seguiu em nada os princípios de adaptação que o próprio governo fez, diversas reuniões multissetoriais do plano de adaptação que nós, né, incidentemente, através da rede de adaptação de racismo, Coalizão Negra por Direitos, já vamos lá construindo. E, além disso, muitos dos processos, através do governo do Estado, através da Prefeitura, foram usados para remover comunidades periféricas e comunidades quilombolas. Tem quilombos históricos que estavam na cidade e que eles usaram dinheiro para poder remover os quilombos que estavam lá. E, através de multas, esses quilombos não foram removidos. Então, é um dinheiro da adaptação que chega até o território para poder remover comunidades tradicionais, para poder remover periferias e reproduzir mais do mesmo da luta de cidades que a gente já conhece no Brasil. Então, isso é algo que a gente precisa também olhar, né? Prestar atenção em como que essas metas estão sendo contribuídas. E também processo de como a construção da cidade vai se dar. Eles chamaram de adaptação a canalização dos canais que estão sendo feitos agora em Belém do Pará para a COP30.
E a gente tem lá no Belém, a gente tem o Observatório das Baixadas, né, que é uma organização que é bem de jovens e estuda o processo de adaptação e também de relação do meio ambiente e cidade. E todos os processos de construção de canais nas baixadas de Belém, todos resultaram em alagamentos e enchentes, que nenhum resolve a questão que a gente tem um rio aqui. Isso precisa adaptar, precisa de... tem um rio, não adianta canalizar, ele vai encher e ele vai desaguar e não tem lugar para desaguar. Então, mais uma vez, o governo gastou milhões de reais para o canal da Terra Firme, para o canal do Guamá, todos lá, todos os rios foram canalizados. Nenhum rio foi pensado junto com a comunidade, ninguém ouviu o que a comunidade queria fazer, né? Teve algumas reuniões lá pro forma, como vocês sabem que normalmente fazem, mas ninguém fez conforme as comunidades, os movimentos sociais, como o Pobre das Baixadas, Mandi, várias cidades, várias organizações já vinham falando do processo de pensar as águas de Belém. E aí a gente vai esperar as próximas chuvas de fortes chuvas em Belém, para ver se mais uma vez o governo federal gastou dinheiro, um rio de dinheiros para poder canalizar e não resolver a situação das baixadas, né, que é o formato, como é o nome que eles chamam de periferias de Belém. Então, não adianta também a NDC ser avançada se, durante a implementação das metas, a gente não fazer conforme o saber e o conhecimento das cidades. A gente já viu, por A mais B, que os conhecimentos, né, os planos feitos, os planos climáticos, várias comunidades já têm seus próprios planos climáticos, a sociedade civil já tem se movimentado, e o governo não tem escutado, não tem levado em conta, não tem considerado esses planos para poder pensar esses processos de adaptação. Então, enfim, a gente espera que a partir da COP, né, a partir da chegada da COP, e esse olhar para o Brasil, mas a partir da construção que os movimentos sociais têm feito, como a dos povos têm feito, para poder marcar mais uma vez a ação climática brasileira, que será feita, não adianta, vai ser feita através da sociedade civil. A ação climática, mais uma vez, que será de bonito na COP30 será a cúpula dos povos, será a organização da sociedade civil, será a central da COP que você tem feito, será os jornais que a Connection estão entregando, será a agenda de afrodescendente atualizando ele com direito. São essas agendas que vão mostrar mais uma vez como é que a climática pode avançar. Mais uma vez, o governo e a presidência da COP têm a possibilidade de se debruçar e olhar para isso, ou ignorar isso. A gente espera que eles minimamente consigam reconhecer e prestar atenção e caminhar junto com a gente, chegando agora em novembro, Belém, que até agora ainda está em disputa. Obrigada a todos. A gente vai abrir, então, para perguntas, comentários. Vou pedir para as pessoas sempre tentarem ser o mais breve possível para a gente conseguir coletar o máximo de perguntas aqui para eles. Quem quiser fazer um bom. Vamos fazer em bloco de 3? Pode ser igual de 3. Você, mais alguém? Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Massami, e os amigos da Clive, né? Ana, Thales, Vânia, prazer estar aqui. Então, eu fiquei feliz, assim, com todas as falas, mas especialmente na porque você trouxe várias coisas que são muito importantes e está no radar. Depois a gente fala de mudança climática no Brasil, muito eu estou falando. Só que o Brasil, e aí na fala também do Davi, veio a questão. Eu sou pesquisadora de gestão de resíduos, né? Fiz um mestrado em cima de cooperativas de catadores. E essa questão de lixo a gente não resolveu. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010, e não avançamos. Se a gente for colocar ali, né, planejado e entregue, a gente vai se deparar, né, com um índice muito baixo. E hoje em dia, né, a partir do ano passado, tá, uma coisa mais ou menos assim, quando surgiu dinheiro, e aí os prefeitos começaram a ter algumas iniciativas de privatização ou de parcerias privadas, né, com empresas de recolhimento de gestão, aí começaram a se mexer. Você vê que a mola mestra acaba sendo dinheiro, não uma política exatamente genuína de resolver um problema desse, e que não envolve só a questão do lixo, que é uma questão de sociedade toda, mas envolve principalmente, no Brasil, os catadores, que são pessoas geralmente negras, né? São mulheres na maioria. Então, isso também me recorda que a política, né, da igualdade racial também é de 2010. E aí, muito na sua fala, é isso. Nós somos muito bons em legislar. Porque um estrangeiro que chega aqui, encontra uma legislação, nossa, tem lei para tudo, mas ali tem que pegar.
Aí ela não pega e a gente não faz nada, a gente só diz tem, e a gente legisla antes de acontecer. O Estado do Rio de Janeiro legislou que tem que fazer transição para carro elétrico até você conseguir. Não tem um posto, nada, não tem um lugar onde colocar, feito de cima para baixo, ali na alergia. Então, assim, é assustador isso, né, da gente fingir que faz, né? O Brasil tem péssimo hábito, legisla, e a gente fica sempre se referindo a essas leis, então a gente, quem está no campo, né, como eu, assim, fui uma pesquisa, na cooperativa, a gente não enxerga esse tipo de coisa lá. E aí eu fico angustiada, porque na maioria dos fóruns não se fala dessa questão do lixo, só fala da transição energética, que é importante, não para energia solar, para a menina dos olhos aí, para substituir tudo. E aí não é isso, porque a gente tem um dever de casa também, e muito também da sua fala, você lembrou que, ao fim e ao cabo, um dos maiores problemas do Brasil é o problema fundiário, né? É o problema do acesso à terra, faz com que as pessoas venham, vieram, né, historicamente, dos centros urbanos, né? Pressiona a área do centro urbano, e a gente tem outros diversos problemas. E lembrar que o Estado brasileiro tem essa dívida que não paga e que não quer falar sobre isso, né? Porque antes da abolição eles trataram de fazer uma... O Congresso, muito parecido com o que está agora lá, tratou de criar, para quem não sabe pode pesquisar, uma coisa que se chama Lei de Terras, e que dizia o seguinte, que ex-escravizados, ou alforriados, ou pessoas negras, ou mulheres não podiam ser propriedade de terra, sendo que já existia, né, a tal da Lei do Campeão. Então, vem daí, gente. A gente está falando de dívida de séculos, ok? E muito não é falado. Então, fico feliz que aqui esses assuntos tenham saído, de alguma forma, para a gente também lembrar de fazer o dever de casa da gestão do lixo, que não é um problema do lixeiro nem do catador, categorias que, inclusive, se a gente olhar no Brasil, são categorias que foram racializadas. As pessoas negras que tocam esse tipo de serviço, que é insalubre, e a gente acha, o brasileiro comum, que o problema do lixo não é nosso. É do lixeiro, eu joguei não sabe, problema. Não é, porque tudo isso volta na gente. Nas enchentes, a primeira coisa que vai para o bueiro é a sacola de lixo ou a garrafa PET que entrou no bueiro, porque um bueiro pode terminar dia, né? Então, essas coisas que eu queria trazer aqui, não exatamente como uma pergunta, mas se mais reflexão, mas se vocês veem que nessa COP a gente poderá ter uma mínima chance de falar desses problemas reais do Brasil, numa cidade que também é racializada, tem uma população indígena do país, então também não teve acesso histórico ao que a gente chama de equipamentos urbanos, planejamento, tudo mais, tá bom? Obrigada. Gente, eu tô me sentindo, eu sou muito velha no meio ambiente. Comecei em 79, vou fazer 70 anos. Fui na primeira época, na segunda época, na terceira época, fui já em muitos de COP. As últimas eu desisti. E eu adoro Climate. Por sinal, ele não fez propaganda, eu vou fazer. Quem não é líder do Climate, não existe gente melhor nesse planeta. Gente, é fantástico. O nível de resposta do Climate é imediato. Você tem uma dúvida, você tem 80 mil líderes para te responder alguma coisa, como ela está com a dúvida do lixo, bota na internet, não é verdade? Então, olha, façam um curso, se inscrevam no Climate, que vocês vão fazer uma rede fantástica. Então, fiz a eu entrei, eu sou mentora, fiz 3 vezes o curso, fui 2 vezes mentora. Então, o que eu estou me sentindo é, Cláudia, aqui, né? Que é Deus e o diabo na terra do anticlima, né? Acho que a gente pode falar da COP nesse sentido. Então, eu queria falar para vocês, jovens, primeiro o seguinte, adoro que todo mundo é jovem, 30 menos, né? De repente. 30 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais. Assim, por aí. A gente tem que fazer o barulho dos jovens na COP, tá? O barulho dos jovens é muito importante. Agora, tem uma questão. A questão da terra é séria, a questão das lideranças é séria, mas eu discordo de você, de vocês que comentaram, eu não sei como é que vocês pensam, que a questão da governança global tem que ser só de baixo para cima. Não tem. Você não faz nada se você não convencer de cima para baixo. Entendeu? Tem que ser nas duas mãos. E você, jovem, tem que continuar no movimento social, no movimento de esquerda, no movimento
super, às vezes radical, porque é a hora do pé na porta, mas tem uma hora que você tem que ter uma posição dentro das estruturas governamentais para você poder mudar. E eu acho que a esquerda não faz isso, entendeu? A gente, os movimentos sociais, a gente fica puto da vida, desculpa o termo, mas é isso que o carioca fala no ferveiro, a gente fica pé da vida, entendeu? Sabe? Reclama, reclama, reclama e não vai lá. Eu trabalhei 35 anos na Vale do Doce, na implantação do projeto Zero Carajás. É uma empresa que tem um monte de problemas, não vou falar todos os problemas, você sabe. Mas o que a gente faz? Na questão do uso da terra, muita sacanagem com grileiros, muita sacanagem com coceiro, mas a gente foi fazer o trabalho de convencimento dentro da empresa. Eu trabalhei, entendeu? Com 52 áreas operacionais, com mais de 1.000 coceiros dentro da Amazônia na época do Getúlio. Não era nem nascida, nem projeto de nascer, com a questão do Araguaia Tocantins nesse país, que matava a torta direito. Os velhos aqui, Ricardo e ele, sabem o que eu estou falando, e outros velhos aqui sabem o que eu estou falando. Então, tem que estar dentro. Eu fui coordenadora para trabalhar a questão do uso da terra, da sacanagem da Vale, dentro da Vale. Você está entendendo a diferença? A gente pode ser de movimento social, mas tem que fazer um movimento para você ter uma voz, para você ter uma participação efetiva e poder mudar. Eu acho que o movimento social vai fazer um troço bacana na bola, mas não existe só de baixo para cima. Não existe. E eu acho que a gente tem que trabalhar para conseguir o caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro é você estar dentro, em cima para baixo. Por que eu consegui fazer um trabalho de ética, educação ambiental e mudança de uso da terra durante 40 anos se eu não tivesse conectado com a diretoria? Isso aí, gente, entendeu? Então, eu acho que a gente, como pessoas de esquerda, ou pessoas, sei lá, de centro-esquerda, a gente não pode ficar puto com os negacionistas, pode ficar invocado, de vez em quando pé na porta, mas tem que trabalhar dentro das instituições. E só isso que eu queria dar um pouco. Obrigado, boa tarde, Fernando César, Joana. Bom, temos que falar também do BRICS, né? Que é o BRICS. E o BRICS, ele está voltado para petróleo e gás. Né? China, Indonésia, Irã, Índia, Rússia. Né? Isso aconteceu em Voz do Amazonas, é uma política do BRICS. Né? Agora, por que o BRICS reage assim? Tem a impressão que é uma política mundial, não só do BRICS. Porque a Noruega é um país super ecológico, né? E descobriu recentemente uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? E eles vão explorar. E ninguém vai reclamar. Mas o Brasil, se fazer isso, todo mundo vai. Né? Tem a impressão que o mundo não se apartou do petróleo. A transição vai ter que acontecer, porque hoje quem está fazendo transição mais a sério é a China. Né? E está realmente investindo em tecnologias alternativas. Mas não abandonando totalmente o petróleo e carbono, não pior ainda. Então, assim, tem que haver um plano realista, porque o plano de emissão zero ele não vai ser aplicado, porque o sistema mundial é anárquico. Não tem ninguém que vai aplicar. O que aconteceu em Gaza foi a prova disso. Né? Aí eu fiz do que isso, ninguém morreu. Foi um suicídio. Né? A principal ativista do clima no mundo, mais conhecida, foi torturada nas prisões de Israel. O governo sueco não falou absolutamente nada, falou que não ninguém. Né? E são os países avançados e civilizados. Então, assim, a Noruega indicou o prêmio Nobel uma pessoa que agora mesmo falou que vai doar, praticamente, vai privatizar todo o petróleo da Noruega. Ela já fala como se fosse presidente do mundo. Quem indicou? A Noruega. A Noruega é o país mais civilizado do mundo. Né? Então, assim, eu acho que
o conselho que é dado de sim não é seguido pelos de sim. Nos Estados Unidos, ficou anos e anos falando de uma questão climática e não aplicou nada. Né? Não absolutamente nada. Mas obrigou todo mundo a fazer. Né? Então, eu tenho a impressão assim, que a gente tem que ter uma visão mais realista do que está acontecendo no mundo. Né? Não é apenas a gente ter uma meta na nossa cabeça. Porque, olha só, agora, os povos indígenas estavam reclamando que essa COP ia servir para nada. Então, a ministra dos povos indígenas teve que entregar alguma coisa. Falou, não, vamos apresentar na COP um plano para a demarcação das terras indígenas como uma política para a contenção da mudança climática. Né? É uma política realista. Né? Se você avaliar que os indígenas são os povos que mais defendem a natureza, vamos dizer assim. Né? Então, isso é uma coisa importante para a população dos povos. Né? Lutar por essa demarcação das terras indígenas é uma coisa bem concreta. Né? Então, acho que pontos assim, acho que são muito mais efetivos. É isso, gente. Obrigado. Bom, a gente vai abrir a nossa comunidade de comentário, e os comentários que vieram, e depois a gente abre uma rodada final. Já não tem algumas pessoas que prepararam o cedo. Só fazer um darinho para cá. Bom, acho que eu posso mudar. Eu acho que os resíduos vão entrar na pauta desse ano. Né? Esse ano está sendo discutido bastante o gás metano. Então, tanto resíduos quanto a pecuária tem são bem grande e assim, vão ter vários eventos sobre isso. E aí, vocês estão Luigi, respondendo, tentar até responder, não responderam sobre a NDC brasileira, é oficial. O cenário que a gente construiu, ele, de fato, não procurou ser realista. Ele procurou ser necessário, né, para atingir o máximo de 1,5 graus, né, segundo o Acordo de Paris, que infelizmente não parece mais ser realista. Parece ser apenas um sonho. Tem que ser, de fato, uma disrupção muito grande para a gente chegar nesse cenário. O que a gente concluiu que não é impossível, mas não dá para dizer que é realista também. Depende de muita vontade política e uma transformação muito grande, né? Seja de baixo para cima ou de cima para baixo. Grana. E grana. E aí, aproveitando para complementar, né? A todos que pode criticar a parte de mitigação da NDC oficial brasileira, eu posso. Obrigada. Eu vou criticar. A NDC brasileira foi, em termos da mitigação, né, ela foi bem recebida na comunidade internacional. Né, de fato, não é uma coisa terrível. Né, ela traz dois avanços grandes. Primeiro, que é propor uma meta em toneladas de gases, né, uma meta absoluta. Né, então, uma coisa que você realmente consegue aferir ano a ano, se a gente está indo para aquele lugar. E chegando em 2035, a gente precisa se cumprir ou não cumpriu. Isso parece que é básico, mas não é. Comparando com as outras NDCs. E a segunda é que realmente tem uma redução de emissão, né? Que também não é super comum da gente ver nas outras NDCs, principalmente em países desenvolvidos. Né? Mas é bastante insuficiente na nossa análise. Por quê? O Brasil tem uma emissão média per capita muito elevada. Né? Apesar de ser um país em desenvolvimento ainda, a gente está com a emissão sendo o dobro da média mundial, tá? Por causa do desmatamento. Se a gente não tivesse desmatamento nenhum, a gente caía para a média, simplesmente. O brasileiro é uma pessoa média no mundo em termos de emissão per capita. Tá? Aí, ou seja, isso aí só
Roborano, né, que eu falei anteriormente, mostra o desafio de a gente chegar lá na frente com emissão baixa, mas a conta que o Brasil apresentou, né, a meta que o Brasil apresentou para 2035, ela é muito aquém das próprias promessas internas já existentes, né? Então a gente fez um exercício que é um cenário tendencial. Se a gente pega e considera que todas as promessas internas sejam cumpridas, então desmatamento, eliminação do desmatamento, ainda que com um residual, né? Para considerar o desmatamento legal, aplicação da cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerando o plano de energia que o Brasil já tem, que não é um plano de transição, é simplesmente um plano de garantia do abastecimento de energia. Se a gente colocasse tudo isso na conta, as emissões iam dar menores do que o que eles colocaram como meta. Tá? Então, além de não estar, a meta oficial, ainda, além de não estar compatível com o 1,5 grau, né, ela não está compatível com o que o próprio país já está considerando internamente, né, de seguir a trajetória de cada setor. Tá? Então, o Brasil poderia ter prometido uma missão muito maior para incentivar os outros países, né, a também ter uma missão maior e assim aumentar nossas chances de controlar o clima, aumentar nossas chances de se aproximar mais ao cenário de Paris. Eu vou fazer um comentário geral e vou começar pela intervenção do Luiz. Luiz, acho interessante que você falar sobre o sistema internacional como um ambiente anárquico e falar que a gente precisa ser realista, porque essa é uma diretriz da Escola Realista das Relações Internacionais, né? E eu, inclusive, na fala falei sobre a questão de ser importante a gente entender que esse momento a geopolítica está acirrada, está tensa, que a gente precisa entender como algo que vai acontecer, como uma tendência muito esperada, o deslocamento de orçamento para essa vertente. Mas eu discordo de você em acreditar que as emissões, que as metas ousadas, elas não são realistas. Eu acho que elas não são conservadoras. Mas elas são realistas. Eu adoro o Paulo Artacho, porque o Paulo Artacho começa a falar que você vai regalando o olho, né, que é um cientista climático brasileiro. Gente, a profundidade dos desastres climáticos que vão acontecer, ela vai multiplicando, é 5 vezes maior, é 8 vezes maior, é daqui a 2, 3 anos. Isso não é realista? De que adianta a economia brasileira estar de vento em pouco e a gente está explorando o petróleo se o mundo vai acabar para a gente? Se a gente não vai sobreviver, isso não é realista? Sabe? Então eu acho que essa mudança de paradigma, ela precisa acontecer. E é natural que a gente tenha resistências, né? Quando as pessoas estudam negacionismo climático, e a minha área é a obstrução climática, por isso que eu trago tudo isso, os estudos, eles passam por várias áreas do saber, né? Passa pela questão cognitiva, porque a gente resiste. Posso cair daqui a 1 ano, você tem que mudar de casa. Mas como eu vou mudar de casa? Não sei, vai cair. A sua cognição automaticamente vai procurar saídas outras. Não, mas não vai cair, não. Essa pessoa não está falando sério. Não é uma questão de má fé. Apenas. Nós sabemos que tem pessoas, tem organizações, tem grupos sociais que têm má fé. Mas nós automaticamente procuramos alternativas que não existem, que não são reais. Então, eu acredito que faz parte do processo de capilarização da agenda climática a gente ir se acostumando com o fato de que é realista que toda política pública tenha a agenda climática como princípio básico para que ela se sustente de pé. Não dá para pensar uma floresta no Brasil em pleno 2011 e não debruçar-se sobre quais são os efeitos da emergência climática nas florestas do Brasil, como foi feito. Não dá. Né? E agora, muito menos. Agora, diante do avanço, né? Muito menos. Daí, passando um pouco para o seu comentário, onde a gente pode ter esses espaços, né, em que os reais problemas são conversados. Tem uma coisa que eu sempre fico refletindo quando eu penso sobre a questão do campo climático avançando na sociedade civil brasileira como um todo, que é o seguinte:
a gente teve uma movimentação muito grande de produção de campanhas de comunicação, de aproximar as pessoas, de que as pessoas entendam o que a gente está falando quando a gente está falando de emergência climática. E aí sempre aquela história do, peraí, mas não vamos alarmar as pessoas, não vamos alarmar tanto, tem que ser um discurso que tenha uma brandura, a gente tem que conseguir convencer da emergência, mas de uma maneira que a pessoa se sinta... Eu acho que não existe nada mais anti-ansiedade do que a pessoa entender o que ela precisa fazer, o que ela pode fazer. Porque se a gente fica só falando, daqui a 2 anos vai ser 5 vezes pior os eventos climáticos, daqui a 2 anos o Rio de Janeiro vai avançar a água, a gente não sabe até onde vai, se você vai comer só a areia da praia ou se vai comer prédio, as pessoas vão ficando malucas com essas informações porque elas não têm o que fazer, né? Então, assim, essa multissetorialização do debate climático e esperar que essas questões do dia a dia sejam feitas só na cúpula dos povos, só do lado de fora, né, na zona, fora da zona azul, isso é o que faz com que a gente vá tendo uma descrença, né, de que a coisa vai realmente andar, de que a gente vai conseguir se mover a tempo, né, de realmente, em última instância, salvar as pessoas. Né, porque a agenda de adaptação é sobre isso, é sobre quem vai morrer primeiro. Se os países do anexo 1 são os que financiam e eles estão mais protegidos, porque a qualidade de vida deles é mais alta, eles têm mais condições de infraestrutura, qual é o interesse que eles têm em financiar a agenda de adaptação do clima? Quem vai morrer primeiro? Então, assim, esse realismo precisa cair, a ficha precisa cair, e a gente precisa trazer esses assuntos para o centro das discussões, né? Bom, só finalizando, né, para eu não me empolgar aqui. O mundo... Por exemplo, só um exemplo, daí eu passo para tu. Essa questão da terra indígena, né? A gente fica falando sobre essa setorialização e hiperespecialização do tema, né? Por exemplo, vai falar de terra indígena, aí tem que ser só os especialistas em terra indígena para falar sobre isso. Ok, né? Mas é que a terra indígena, a garantia de terra indígena, que foi conseguida através da Constituição, que foi conseguida através da luta das comunidades dos povos indígenas, na esfera multilateral também, chegando nas cortes, fazendo barulho, uma vez que você identifica o valor que tem uma terra indígena, porque como área protegida no Brasil, ela é a mais eficiente em preservar a floresta que existe, nós temos uma miríade de áreas protegidas e a terra indígena é a mais eficiente, isso não é papo de só quem trabalha com um nicho da questão climática, isso tem que ser papo de geral. Todo mundo tem que estar falando sobre a importância de assegurar o direito da terra indígena. Assim como todo mundo tem que estar falando sobre a importância de assegurar o direito das pessoas. Para a gente conseguir controlar essa expansão de grilagem que existe porque existe um mercado de terras. Quando, por exemplo, a lei, né, do controle de desmatamento entrou em vigência na Amazônia, o mercado de terras continuou operando. Ele deu uma segurada no desmatamento, porque existia uma diretriz de cima para baixo, mas o mercado de terras continuou vendendo suas terrinhas, aquelas que já estavam guardadas fazia tempo. Eu não tenho esse lote que você está querendo, não, mas eu tenho outro. E isso tem que parar. Né? Então, como é que para isso? Isso não é um assunto setorial, isso é um assunto que tem que estar na mesa como um todo. Né? Eram essas minhas contribuições. Só vou passar rapidamente pela questão da terra, enfim, todos os povos estão totalmente inseridos no nosso primeiro estado, mas não só das terras indígenas, das terras quilombolas, da terra caiçara, de manguezais, de maretórios, dos fundos de pasto, do babaçu livre, das quebradeiras de coco babaçu, enfim, eu acho que toda essa parte, tanto dos povos de comunidades tradicionais, que são aqueles que têm extrativistas, aqueles que têm historicamente preservado, como já foi falado aqui, acho que isso é uma agenda central da cúpula e tem sido diversos movimentos há bastante tempo. Movimentos que disputam a COP, movimentos que não disputam a COP, mas acho que essa é uma agenda bastante consensual e que já tem se criado uma maioria climática em cima dessa pauta, né? De que, como já está falando, que tem que ser, já tem sido criado, né? Tem sido um esforço de diversos movimentos, que esse é
um consenso, né? De que uma pessoa olha para uma terra protegida e entender que ela é protegida porque tem pessoas, não porque não tem pessoas, né? Que é uma superação da antiga ideia de preservação barra conservação ambiental, de que a pessoa não poderia estar integrada à natureza porque estaria destruindo. Sério, tem certos tipos de pessoas que, quando chegam à natureza, destroem, mas, majoritariamente, os povos ribeirinhos, os povos indígenas, quilombolas, muito pelo contrário, né? Quando estão na natureza, preservam e salvaguardam ela, não só indo até espaços fazendo a luta, como a própria ministra, né? Agora os povos indígenas têm aí o seu ministério, e os povos têm ido, né? No mínimo, a luta marcada, e desde 3 anos antes do Acordo de Paris, né? Quando eles conseguiram cálculos, tudo certinho lá na Convenção Quadro, mas com os próprios corpos, né? A gente acabou de ver lá na Bahia, né? Os 3 indígenas baleados, e foram baleados, mas não deixaram os grileiros passarem da terra. E aí você vai ver a divisão da terra, onde tem grileiro e da terra onde tem povos indígenas, e você vai ver a diferença florestal. Então, acho que isso é um avanço, eu acho que eu concordo, eu acho que todos concordamos nesse sentido, que isso tem que ser cada vez mais um senso climático brasileiro, né? De que povos indígenas, povos tradicionais, todos, são 28 no total, não vou ficar citando todos a todo momento, mas significam proteção de florestas, enfim, eu estou super incidente dentro disso. Sobre a ocupação de espaços, eu não discordo, não. Eu acho que tem que estar. Eu não vou estar, porque eu sou de uma área política quilombista, eu não estarei lá. Mas outras pessoas estão, né? Hoje, acho que achando. Não, eu participo. Qualquer pessoa que participa da COP tem que. Senão eu nem iria para a COP. Eu já a primeira vez que eu fui a contragosto, depois eu fui convencida que fazia sentido estar lá com negociadores. Mas eu acho que é isso. Todos os movimentos que têm criado linhas, né? E tem, por exemplo, posso dar o exemplo da Coalizão Negra por Direitos, que há 3 anos está em super incidente dentro da diplomacia, com todos eles convencendo, fazendo formação política, dentro do Rio Branco, tudo certinho, para que haja uma menção dos povos afrodescendentes, que é o primeiro passo, né? A menção é aquele início do início, para que depois a gente tenha uma constituinte, para que depois a gente vá melhorando e tenha mais direitos. A campeã da juventude, uma pessoa que era da sociedade civil, né? As pessoas que estão construindo a presidência da COP também dessa sociedade civil, eu não discordo, e aí super concordo que eu acho que as pessoas têm que estar nesse espaço de ocupar mesmo, e aí entender quem é que vai vir em cada, né? Qual as pessoas, quem gosta e quem está. Minha vocação é mobilizar gente. O movimento social é construir a minha comunidade, reflorestar a minha comunidade, não deixar ela da minha comunidade. E também outras, que eu sou uma liderança política e construir teses e agendas políticas para que isso seja em larga escala. Mas eu realmente acredito que é importante ocupar esses espaços, e acho que todo mundo que está credenciado dentro do sistema ONU, enfim, está nesse diálogo, também minimamente acredita nisso, né? Por mais não otimista que seja, seja no seu caso, também está implicado um pouco nisso. E acho que você me respondeu bem, mas enfim, eu acho que é isso, a questão da terra é central, tem muito acordo. E também acho que os resíduos vão ter um pouco mais de atenção nessa COP aí, mais do que tiveram nas outras, mas por causa, não necessariamente, mas por causa da agenda do que ele falou, né? Não necessariamente por causa da agenda de resíduos que seria o ideal, mas essas agendas eu acho que acabam saindo muito para o âmbito subnacional, enfim. Mas acho que a gente também tem um papel de pressionar isso dentro do Brasil. Obrigado, pessoal. Vamos seguir na segunda rodada? Gente, como a gente está chegando. Gente, como a gente está chegando agora às 6 horas, tem 5 pessoas interessadas, deixa eu fechar. Peço que sejam muito diretos na pergunta de vocês, para a gente poder finalizar e aí o pessoal já chega para as contribuições finais, pode ser? Quem quer falar, pode levantar a mão. Passa ali. Gente, tenta ser o mais conciso possível. Boa tarde, meu nome é Ricardo, eu sou jornalista, sou uma pessoa chata, jornalista, eu sempre o cara que vai comigo. Eu acompanho o movimento pela luta pelo clima, defesa da transição energética, etc., há muito tempo, mas eu não sou um profissional da área.
Eu acho isso importante para colocar no lugar de fala. Eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês olharem para fora, porque o céu do Rio de Janeiro está poluído para cacete. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais poluídas do mundo atualmente. Muito em função de ter uma siderúrgica que está na Zona Oeste, que é dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é a Terra, que é considerado um lugar onde tem empregos, etc., para a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito vive elogiando, né? É maravilhosa, dá emprego, só que tem pessoas que morrem de asma, pessoas que estão doentes, ficando doentes, morrendo, o nosso ar é um dos mais poluídos atualmente no Brasil. E as pessoas não se dão conta disso. Ah, não, o problema é do ônibus, o problema é do carro, também é. O problema é da água, que está ficando mais cara e chega ruína na casa das pessoas. O problema do desmatamento na Amazônia também é. O governo tem um modelo de desenvolvimento, que é isso que a gente precisa mudar. E faz lá a BR-319, que abre uma espinha de peixe no meio da floresta, que vai liberar patógenos que a gente não sabe que pode dar em outras pandemias. Essas coisas não estão sendo ditas, né? Eu queria fazer a pergunta para o Davi. Que tal a qualidade do ar no Rio de Janeiro? O que você acha que deveria ser feito com a terra? Eu queria falar, já tinha comentado, só que acho que não vai Boa tarde, eu sou Maureen, sou aqui da plataforma socioambiental, faz o processo de outros povos, fiquei muito feliz com isso. Maravilhosos, né? Trazem para a gente aí uma visão bem complementar sobre o que está em jogo nesse momento. A gente tem esses desafios imensos, como foi colocado. É uma COP no Brasil, 10 anos do Acordo de Paris, então esse debate é muito triste, né? A gente vê que, bom, sabe que os acordos eles são extremamente rebaixados, porque é um consenso gigantesco, né? São 196 países, não dá ali de dentro, não vai sair assim, grandes mudanças. Então, por isso que é importante muito essa pressão social e essa construção a partir também dos estados, né? O debate ali do consenso ele vai ajudar com diretrizes que vão poder chegar nos países, mas a gente esperar um efeito inverso é muito complicado. Sempre me perguntam, e eu acompanho as COPs desde 2008, sempre me perguntam isso no final, e aí, de novo, não deu em nada? A gente brinca que a gente cuida do menos pior, né? Menos pior ali dentro poderia acontecer, e de vez em quando você consegue, né, entrar com um processo e outro que dê alguma esperança de que efetivamente os países vão ter vontade política para mudar esse cenário tão tenebroso que a gente vê na vida. Mas é muito, muito díspare, né? É muito díspare as condições mesmo de cada estado, é muito díspare o debate da forma como que cada país compreende até os conceitos, né? A gente está vendo agora a discussão de transição justa, do mecanismo, que é um dos mecanismos que estão sendo discutidos. O próprio conceito de transição justa, ele não tem a mesma compreensão. Então, isso acaba diferenciando muito como cada país entende aquilo. Então, você tem uma concepção mais da União Europeia, tem os outros países que entendem transição justa só como transição energética, tem outros países que acham, não, isso é só coisa do Ocidente, tem países que trazem uma visão mais holística, que é o mais próximo do que a sociedade civil tem trabalhado. Então, é muito difícil, assim. Então, eu vejo que tem o potencial, né, e aí, dialogando um pouco com o que você trouxe, o potencial que a gente vê nos espaços dos debates e por que é importante a gente ter uma sociedade civil vibrante, ocupando a rua e pressionando, é exatamente porque se você não tem esse tipo de mecanismo, né, de força, você efetivamente não tem grandes mudanças. Porque o pessoal que está ali dentro, eles ficam, do lado dos negociadores, ficam tanto dentro da técnica, né, daquela vírgula, daquele ponto, daquele negócio, são mudanças tão pequenininhas que vão se ganhando ao longo da semana. A gente estava na pré-COP agora, em Atux, a gente viu isso. Né? Muito... tem um avanço aqui, o ambiente está melhor ali, né? Está bem diferente de bom. A gente brincou lá com o embaixador ontem, falando assim, dá comida para o povo, porque teve almoço incluído, teve os coffee breaks, estava maravilhoso, e o pessoal está falando tudo de graça, porque a Copa é caríssima, né? Você come um croissant, é uns 15 euros, é muito caro. E o pessoal estava com um ambiente ótimo, né? Os negociadores todos felizes, todo mundo sorrindo, agradecendo o Brasil pela acolhida, né? Acolhida maravilhosa.
E é isso, eu falei, gente, vamos dar comida de graça para o povo do Belém, quem sabe, né? Alguma coisa vai andar mais, né? É isso, porque é muito estranho, assim. Mas se você não tem uma chamada das ruas, se a gente não consegue efetivamente fazer um 15 de novembro, que ter né, um sacode naqueles processos, e mesmo algumas ações nas ruas e do lado de dentro, que possam criar um constrangimento público, vai ser muito difícil mesmo, né? Porque as agendas da COP são muito rebaixadas. É um plano de trabalho que vai renovar, com exceção desse mecanismo. E financiamento, a gente já está ouvindo isso há quanto tempo? Falando aqui do protocolo de Quioto. A gente está ouvindo esse negócio de 100 bilhões desde Copenhague. Aí agora 300 para 1,3. Tá, mas vai para onde? Vai, e quem? É mais dívida? Que dinheiro é esse? Né? Então, acho que são tantas questões, tantas camadas, que eu vejo que assim, debates como esse trazem possibilidades de a gente estar olhando a nossa política, tá criando, né, estabelecendo uma correlação de forças e nesses espaços internacionais também, né? Porque é muito difícil mesmo, e tem que conversar com o BRICS, sem isso não vai andar, né, efetivamente, e é uma pena que os BRICS, poucos países entregaram, né? Então, a gente também se preocupa muito, assim como a União Europeia. É inacreditável que a União Europeia não entregou seu NDC, né? Então, assim, a gente está num momento que é tão grave, o país sempre foi, né? Trouxe o Acordo de Paris como um eixo, né, da política externa de vários desses países e não entregou, não conseguiu um consenso interno. Então, realmente é uma gravidade muito grande e a gente espera que uma COP num país democrático não seja um fracasso. É só isso que eu espero. Eu sei que todos os problemas que tem o multilateralismo nessa COP, eu espero realmente que não seja um fracasso. Porque qual que é a mensagem que a gente está dando para o mundo, né, em relação a países democráticos sem saber uma COP? Depois de 3 anos em países autoritários, que mal ou bem teve algum resultado. Seja ele ruim, né, quanto a sociedade civil. Olá, boa tarde. Meu nome é Medeiros. Sou agente do programa Pulsinger da Economia Solidária. E escutando os companheiros aqui, é que a gente vê aqui está explanamente um conceito do Florestan Fernandes, né? Que é que no Brasil, né, a América Latina no todo vive a lógica do capitalismo independente, né? Porque nós não temos a questão de soberania e não foi feito nem a reparações aos povos que habitam e habitaram essa terra. Até o Krenak ele tem uma crítica nessa lógica de sustentabilidade que é criada pelo capitalismo para mitigar o avanço dessa política de extermínio do planeta. Então, a lógica Sul-Sul, né, é uma importante iniciativa para estar discutindo, né, para onde vai ser essa política de financiamento, para quais grupos, para quais coletivos, para quais visões que vamos estar financiando para o quê? Para que outra lógica, que não seja essa lógica neoliberal, essa lógica capitalista. Por quê? Nós, os saberes ancestrais, saberes dos povos ribeirinhos, dos povos quilombolas, já sabemos a lógica de sustentabilidade. E precisamos ver esse conceito para quê? Para ter, principalmente no mercado de trabalho, essa transição do mundo do trabalho. Que hoje vimos muito essa visão do empreendedorismo, essa visão da plataformização, que vem o quê? Individualizando cada vez mais os seres. Mas a lógica dos saberes originários, nós somos seres coletivos. E mais uma vez, os povos originários sabem que os bens do planeta são bens finitos. E eles sabem como preservá-los. E nós já temos esse conceito. Agora, como o BRICS vai poder potencializar essas iniciativas? Boa tarde a todos, né? Eu sou o presidente da CISIM, é uma setorial, ela cuida da infraestrutura, segurança, né, e também cuidamos do meio ambiente. Eu sou vice-presidente de duas associações que trabalhamos diretamente com os pescadores, agricultores e artesãos do estado do Rio de Janeiro. Bem, o que eu estou vendo aqui, né, claro, essa pauta que todos nós estamos comentando, a gente estamos vivenciando isso na prática. Por exemplo, os nossos amigos, né, os nossos irmãos, os indígenas, né, os quilombolas, os pescadores, que têm o seu direito da moradia já de anos,
infelizmente, os grileiros estão forçando ele a sair de lá e a gente está tentando de tudo qualquer maneira pelo poder público para tentar defender a esses moradores que já estão ali há anos, e a gente estamos vendo esse impasse com o poder público para poder defender o que já são de direito deles. Então, é isso que eu queria saber também com o BRICS, como é que fiz o processo da segurança, né? Porque, beleza, a gente está falando aqui de todas as bases que nós estamos defendendo nosso meio, mas também como é que vai ficar a defesa desses moradores que já estão ali há anos, e a gente está vendo essa prática, essa invasão, e o poder público não está realizando nada. Fala-se da segurança, mas cadê a segurança? Fala da verdade, a prática não é prática em nada. Está sendo invadido, nós estamos lá lutando com a base de Itaguaí, nós estamos brigando até com essa empresa que eu acabei de falar, nós já fizemos um documento contra ela, entendeu? Já ganhamos a ação. Essa ação que nós ganhamos deu quase 10 milhões para receber. Cadê esse dinheiro? Cadê essa base? O povo está saindo das suas moradias e a gente tenta com o poder público e a gente está vendo que não está acontecendo nada. É muito bonito a gente falar, mas queremos ver realmente, na prática, uma base que possa nos fortalecer. A nós que já estamos lutando, a nós que nós já estamos ali vivenciando quase diariamente, indo no poder público, indo com a sociedade civil, e nós vamos cobrar com essas associações, e que a gente está sem braço, ou para que lado nós devemos realizar. Foi criado vários tipos de documentos, vários tipos de ações para poder estar garantindo esses profissionais da pesca, esses profissionais da agricultura que estão vendo a invasão do seu território, e o poder público simplesmente está cegando, está deixando invadir. O grileiro, infelizmente, não é só no Rio de Janeiro. Sim, é muito. Ele é nacional. Então, nós temos que brigar com grileiros, porque é com eles, e aí a gente vai brigar com grileiros, o que acontece? Então, pessoas grandes lá do poder, que estão lá dentro mesmo do poder público, que não vai adiantar nada, que vai fazer um documento, simplesmente esse documento, ele vai para lá e vai ser arquivado. A gente estamos em reunião, estamos vendo que todo documento que nós estamos levantando, não está acontecendo nada de fato. E é isso que eu quero falar aqui com você, que eu quero defender essa base da territorialização dos que são, de fato, realmente donos e que necessitam trabalhar ali diretamente com da pesca, da agricultura, né? E nós devemos defender, sim. Muito obrigado. Acho que a gente pode seguir as considerações finais, né, Maria? Então, o programa vai continuar com o Davi. Deixa eu me ajudar. Do colega, esse nome. Cara, a qualidade do ar no Rio de Janeiro está ruim. Está ruim, isso a gente percebe, olhando os dados da rede de monitoramento da qualidade do ar. A gente tem que cobrar o INEA, a gente tem que cobrar o órgão ambiental, né, do Estado do Rio de Janeiro. No Brasil, a legislação atribui aos estados a responsabilidade pela gestão da qualidade do ar, né? E a gente precisa cobrar que os padrões de qualidade do ar sejam cumpridos, né? Os padrões de qualidade do ar são o quê? São os limites máximos de concentração de poluentes. Esse é o básico. Cobrar que sejam cumpridos. E para isso, além de ter os dados de qualidade do ar, a gente precisa também entender quem são os responsáveis pelas emissões. E aí a gente precisa dos inventários. Eu aposto que a gente não sabe quanto que essa usina emite, porque o órgão ambiental não deve ter isso publicado. O prejuízo que ela já causou, então, vale 13 bilhões de reais. Isso. Fora da lei. Então, a gente precisa aprimorar esses instrumentos técnicos mesmo, né, para entender a contribuição, né, de cada fonte poluidora, e aí poder ir estabelecendo metas, medidas, progressivamente reduzindo a poluição do ar para a gente cumprir as recomendações da OMS na frente. Para isso aí, falou do INEA, né, o São Santa Cruz, sabe, do lado de Santa Cruz era maravilhoso. Hoje está completamente terrível. O INEA já esteve lá, já foi, nós já conseguimos levar lá e nada aconteceu. Ele sabe, o INEA sabe do que está acontecendo, ele sabe que o ar já não é mais o mesmo, ele sabe que a base da agricultura, que são o pessoal lá de Santa Cruz, Itaguaí subindo,
já não está sendo mais ou menos, eles têm essa, nós fizemos essa estatística, tem todo já pautado, tem tudo documentado, infelizmente não acontece. Sim, isso precisa de uma mobilização, né? Eu acho que eu faço paralelo também à política nacional de resíduos sólidos. O Brasil só tem agora, a política nacional de resíduos sólidos tem 10 anos agora, né? 15. A política nacional de qualidade do ar tem meses. Tem meses, né? Então, isso, assim, é um trabalho, vai ser um trabalho, assim, precisa ser um trabalho constante da mídia, da população, das organizações, entrar na cabeça dos gestores públicos para a gente mudar essa situação. E aí, só uma consideração final, né? Eu acho que isso é um gancho bem legal, porque a gente precisa olhar para todas as medidas de mitigação de gás de efeito estufa também nos benefícios locais, né? Uma série de coisas que, independente da conversa climática, se fossem feitas, melhoraria a qualidade de vida dos brasileiros, da população, né? Então, melhoria da cidade, como eu citei, né? Então, muita coisa pode ser feita na saúde, transporte, moradia, para reduzir as emissões de gás de efeito estufa e, ao mesmo tempo, cumprir com outros objetivos de melhoria da qualidade de vida. Pessoal, que de fazer o comentário final aí, não todo comentário anterior. É um processo, gente, não vem comigo aqui. A antiga TKCSA, né, a TRBC, acho que deve ser muito bom da gente usar, porque você tem ali, vai chegar um investimento estrangeiro no Brasil de grande monta. Onde ele vai ficar? Ai, por favor, traz para o Rio de Janeiro. A conta de luz é com a gente, tem que pagar. A conta da. A gente vai colocar onde? A conta da cabeça. Lá no limitezinho para Itaguaí, coloca. Não tem problema não, lá tem pouca densidade populacional, vai dar tudo certo. Aí, o Ministério Público que se vire, fazendo ação coletiva, centenas de pessoas envolvidas, declarando problemas respiratórios, um hospital financiado pela CSA, TERN Brasil, com a sua aula de queimados foi feita pela TERN Brasil. Então, lá que os profissionais do hospital vão dar para essas questões respiratórias, ele não vai incluir nada que esteja incluído no processo, nem do aço, nem do cimento. Não vai envolver. Ele vai ficar caladinho. Esse é um caso emblemático para a justiça climática, para a justiça ambiental, né, no Rio e no Brasil. E eu acho que ele traz problemáticas que são comuns quando a gente olha também para os parques eólicos. Os parques eólicos no Ceará, eles colocam ao lado de comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras, comunidades históricas e baldeiam tudo, né? Aí as dunas começam a mudar de lugar, e aí os passarinhos morrem, aí vem aquele cara desenvolvimentista e fala, mas a gente está falando de passarinho. A gente está falando de desenvolvimento do país, não de passarinho. Então, assim, existem problemas que eles permanecem, né? Mesmo que a gente esteja agora falando de justiça climática, de emergência climática, eles estão eles embasam as nossas instituições, e aí extrapolando a questão de governo, extrapolando a questão de instâncias legislativas ou executivas, as nossas instituições sociais, né? O que a gente naturaliza. Por exemplo, a gente naturaliza que o inimigo brasileiro é interno. A gente naturaliza que o indígena, que quilombola, que periférica, as pessoas periféricas são inimigos. E aí a PM tem que ter uma ação truculenta. A gente tem pesquisas sobre isso no Brasil indicando essa tendência. Mas socialmente é naturalizado. E aí um pensamento minimamente mais conservador, ele vai dizer, mas é assim mesmo. É por isso que a importância da sociedade civil existe como esse extremo que vai dizer assim, não, gente, não tem que ser assim. Olha que até onde a gente pode ir. Né? E dentro da ideia de governança, que é essa ideia de múltiplos atores, de várias naturezas, atuantes em vários níveis, consertando, conversando, debatendo, convergindo e divergindo. A sociedade civil, eu acredito, nesse momento, tem um grande protagonismo, especialmente no Brasil. Com a democratização do Brasil, a gente teve uma explosão na quantidade de organizações não governamentais. A gente tem organizações não governamentais, inclusive negacionistas, né? Isso não é o ponto.
Mas a gente tem uma ação cada vez mais eficiente da nossa sociedade civil. Quando a gente olha para os outros países, a gente vê o brilho que tem a nossa sociedade civil, a importância que ela tem. Por exemplo, essa questão do MP. O MP sempre foi, de certa maneira, o advogado, né, a ouvidoria popular. Então, ele litigava os processos, como o caso do PKCSA. Cada vez mais, quando você pega o gráfico, quem está iniciando esses processos são atores de sociedade civil, o movimento social, é a organização, é o Observatório do Clima, articulando por ali quem ele soma de organização. Então, assim, é a hora da organização social, é a hora da sociedade civil, é a hora do movimento social, principalmente no Brasil, para que a gente consiga transformar essa angústia, esse realismo que traz, de que é emergente mesmo, que já está rolando, em o que pode ser feito agora. Né? Se acontece uma catástrofe climática no Brasil, né, em Fortaleza hoje, as redes de solidariedade da agroecologia, né, das comunidades tradicionais, elas têm muito mais conhecimentos para articular um convento que se abra para receber as pessoas, isso e aquilo, do que você não espere. O governo municipal. Né? Então, assim, a riqueza do multilateralismo também existe na sociedade civil, e eu diria que o movimento brasileiro é de protagonismo da sociedade civil, e dessa COP e doravante. Já está uma grande pedido, mas só para citar, né, essa questão do caso, eu acho que é um caso tradicional de zona de sacrifício, né, que é um termo que já tem sido usado aí há bastante tempo para poder designar o racismo ambiental, que é essa escolha de territórios que merecem ou são escolhidos para serem sacrificados em prol de um desenvolvimento ali. Né? A gente tem aí, por exemplo, que explica os 16 lixões da região metropolitana do Rio de Janeiro serem na Baixada Fluminense e não em áreas centrais do Rio. A gente sabe que é crime ambiental jogar lixo na beira de água, certo? Mas aí, se for para cometer esse crime ambiental, a gente vai jogar na beira da água da Baía de Guanabara, lá perto de Caxias, não da Baía de Guanabara, não da Praia de Ipanema, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, acho que são esses reforços, né? Enfim, quando o lixão de Riba mais foi fechado, estava lá a ministra Isabela Teixeira da Dilma e o Eduardo Paz falando: isso aqui é um crime ambiental que ocorreu tantos e tantos anos. Quando tem crime, tem o quê? Tem alguém que é punido, etc. Se vocês forem lá no Jardim Gramacho, alguma reparação teve aquele território? Um território que porque minha avó contava, de pescadores e pessoas que trabalhavam com manguezais, que hoje são pessoas que tiveram que voltar à sua vida trabalhando com lixo, nem é uma vida com dignidade, nem uma criação de cooperativa para lidar com os resíduos do formato correto, não. Jogados lá, nem para poder pensar nesse formato, processo de compensação, né? Nem reparação, né? De compensação. Então, todos os processos a gente pode olhar e ver quais são as áreas que são escolhidas para poder receber isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que jogar, né, a mídia e reforçar, porque várias pessoas discordam, dizem, não é por causa disso, não é? Então, eu acho que quanto mais a gente reforça isso é racismo ambiental, esse território está sendo escolhido para ser uma zona de sacrifício, a gente funciona mais a sociedade para pensar numa perspectiva mais de justiça climática. Enfim, sobre o seu comentário, eu acho que é muito surreal a gente tem falado da força da sociedade civil brasileira, e a gente tem que falar também de como a sociedade civil brasileira e as lideranças são afetadas, né? Somos os que mais morremos, protetores de terra, território, direitos humanos, né? Os defensores de direitos humanos, quando você vai ver, são protetores de território, uma grande maioria, né, das porcentagens que são assassinados. E não me engano, foi essa semana que na comissão, na Câmara, foi rejeitada a possibilidade lá do acordo de descaso que estava sendo debatido, que diz respeito à defesa de direitos humanos. Então, acho que são falsos mecanismos que a gente tem que recorrer. Né? É um absurdo o Brasil não querer pensar algo para poder combater essa situação de que mata e dá 14 tiros na cara de uma líder quilombola, né? Que assassina diariamente pessoas indígenas, pessoas também periféricas que estão em defesa, né, de territórios, em defesa da natureza, em defesa dos direitos humanos, enfim, da sociedade civil. Então, acho que isso é algo que a gente também precisa pressionar, porque, afim, acaba essas lideranças que você está citando estão neste mesmo meio termo, né? Então, estão ali nesse balaio e que estão são fragilizados no processo de luta e de proteção, né? Então, enquanto tem toda a galera da União Europeia, todo mundo falando, nós precisamos remunerar os protetores da natureza, nós vamos criar soluções de mercado de carbono e de fundos, e aí cada um vai receber os seus dólares conforme as suas áreas.
no chão a gente sabe que é isso que acontece. Não tem ninguém sendo remunerado, pelo contrário. E quando querem remunerar, a gente sabe que muitas vezes o interesse é outro. Também não tem políticas que permitam que essas pessoas continuem vivendo a sua vida, simplesmente, né? Porque muitas vezes elas não estão ali, porque eu sou grande ambientalista. Não, as pessoas estão fazendo aquilo porque é o que ancestralmente elas sabem, é o que a vida delas importa, porque elas se importam com a comunidade, com o território, é a cultura que foi construída para elas viverem nesse formato. Então, eu acho que isso é algo que a gente também precisa prestar bastante atenção. Gente, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas para nossa mesa.